Fala pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Antes de vocês passar esse vídeo, faz aí uns comentários, comenta qual é o simulado que vocês querem ver aqui no canal. Vamos lá, comenta aí. Ah, professor, eu quero a lei tal, eu quero a disciplina tal, comenta aí, tá bom? Estamos com a lei, aliás, estamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, tá bom? Nosso famoso ECA. Já peço que você se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com a galera, beleza? Vamos lá. Todas as questões é da banca CESP Sebrasp, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Nossa primeira questão de hoje. Um adolescente foi apreendido no dia 5 de 8 de 2008 e tem contra si representação por ato infracional equiparado aos delitos de roubo e extorsão. Desde aquela data, aguarda sentença na unidade de internação. Aí a pergunta: acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. A. O prazo para internação provisória de adolescente é de 60 dias? Será que é de 60 dias? Negativo, né, pessoal? Não é 60 dias, e sim 45 dias, tá bom? A está errada. A está errada. Vamos aqui. A está errada. É de 45 dias. B. São princípios fundamentais do referido diploma legal a excepcionalidade, a brevidade e a observância da condição peculiar do menor, que é pessoa em desenvolvimento. Está corretíssimo, né? O nosso gabarito aí, gabarito B, está lá no artigo 121, né? Está lá no artigo 121 do ECA, tá bom? Vamos lá as outras alternativas para ver por que está errada. Letra C. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se encerrar a instrução criminal, supera-se a alegação de constrangimento e legal, está incorreto, né? A superação é de 45 dias, né? Excesso prazo, acerca da ilegalidade, né? De internação provisória impõe a libertação do adolescente, né? Isso tipifica ainda no crime do artigo 235 do ECA, tá bom? Então está errada. Letra D. Segundo a jurisprudência do STJ, a periculosidade abstrata do agente, assim como a probabilidade de prática de novos crimes sem fundamento concreto, serve como embasamento para manutenção da internação provisória do menor por tempo indeterminado. Está incorreto também, né? Justamente por conta do artigo 108, que está falando justamente sobre isso, né? Necessário em provisória da internação provisória, né? Está lá no parágrafo único. Deve ser dos fundamentos da prisão preventiva, né? E não da mera gravidade abstrata pelo infracional, né? Pelo infrator, garantindo assim da ordem pública, da ordem econômica, a convivência institucional criminal. Então está errada. Está errada. E nos atos infracional cometidos sem violência ou grave ameaça, também é possível a segregação provisória. Será que é possível a segregação provisória? Pessoal, pois os pressupostos da internação provisória é de internação definitiva, tá bom? Razão pelo qual não pode ser aplicado se não se tratar do ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, tá bom? Nosso gabarito B. Segunda questão. Criança que cometer ato infracional estará sujeito a liberdade
assistida. B. Obrigação de reparar o dano. C. Prestação de serviço à comunidade. D. Inserção em regime de semiliberdade. Ou orientação, apoio e acompanhamento temporário. Sabemos que a criança, ela pratica ato infracional? Sim, ela pratica ato infracional, não é crime, é ato infracional. Recebe medida socioeducativa? Não, tá certo? Não recebe medida socioeducativa. Só recebe medida protetiva, tá bom? Só recebe medida protetiva. E lá no artigo 101, fala sobre isso, tá certo? Liberdade assistida é medida socioeducativa, tá certo? E criança não tem medida socioeducativa, tá bom? Obrigação de reparar o dano, socioeducativo, medida socioeducativa. Prestação de serviço à comunidade, é medida socioeducativa. Inserção em regime de semiaberto, semiliberdade, também medida socioeducativa. O único que não é medida socioeducativa é orientação, apoio e acompanhamento temporário, porque isso é medida protetiva, tá certo? Isso é medida protetiva. Nosso gabarito é. Vamos seguindo. Terceira questão. Nossa terceira questão fala que, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança e resulte em lesão é definida como castigo. A. Violento. B. Desumano. C. Vexatório. D. Aterrorizante. E físico. Lá no artigo 18, no seu parágrafo único, para fim desta lei, considera-se castigo ação da natureza disciplinar ou punitiva aplicada em uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em. Aí tem linha A, físico, ou linha B, lesão, tá certo? Castigo é lesão ou sofrimento físico. Então, nosso gabarito é letra E, é físico, tá certo? Tratamento cruel ou degradante, humilhe, ridicularize e ameace gravemente, tá bom? Então, vamos para a nossa quarta questão. Se você está gostando, compartilha, comenta qual lei, qual simulado você gostaria de ver aqui no canal. Olha, qual simulado você gostaria de ver aqui no canal? De qual disciplina? Comentem aí. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. A. É dever exclusivo da família assegurar o direito à vida e à educação para as crianças e adolescentes. É dever exclusivo da família assegurar o direito à vida e à educação para crianças e adolescentes? Não, não é dever somente da família, tá certo? Está onde, professor? Está lá no artigo 4º, tá certo? Está lá no artigo 4º. Isso é falso. B. Casos de suspeita ou confirmação de maus-trato contra a criança deverão ser comunicados ao Conselho Tutelar. Exatamente. Corretíssimo, exatamente, né? Lá no artigo 13 fala sobre isso, que aos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-trato contra a criança e adolescente, será obrigatoriamente comunicado ao Conselho Tutelar, né, da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, tá bom? E o C tá errado por quê? Vamos lá. C. Entende-se por família a comunidade formada exclusivamente pelos pais? Não é exclusivamente somente pelos pais, tá bom? Então está falso. E onde é que fala isso? Fala lá no artigo 25. Fala lá no artigo 120. A D. O castigo é um elemento importante para a educação da criança? Sabemos que não, né? Não é um castigo importante para a educação da criança, né? O castigo não é um elemento
para a educação das crianças. Está falso, está lá no artigo 18A. E o direito à liberdade da criança centraliza-se no ato de brincar. Não é somente no ato de brincar. Está lá no artigo 16. Seguindo, gabarito B, não foi isso? Gabarito B. Quinta questão de hoje, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é princípio que rege a aplicação das medidas de proteção. Vamos lá. A. Oitiva facultativa do menor, a qual deve ocorrer na presença dos pais ou do responsável de menor. Justamente essa aqui está errada, porque lá no artigo 100, mas sendo mais específico, no inciso 12, está lá a oitiva facultativa, né? E a B, responsabilidade parental como forma de intervenção para que os pais assumam seus deveres com o menor. Exatamente, é isso que fala lá no artigo 100, sendo mais específico no inciso 9, né? Responsabilidade subsidiária do poder público se houver falta, omissão ou abuso dos pais. Isso também está lá no inciso 3, está erradíssima, mas corrige lá. E a D, intervenção máxima do ente público ou privado para verificar se há necessidade de proteção do menor, está lá no inciso 7º. E a E, intervenção precoce da autoridade, priorizando-se o menor e o seu afastamento da família natural. Isso está lá no inciso, está lá no artigo 100, tá bom? Vamos lá. Seguindo, vamos para a nossa sexta questão de hoje. Sexta questão. Davi é um adolescente de 14 anos que, apesar de ter frequência regular, ainda está matriculado no 5º ano do ensino fundamental regular de uma escola pública, em virtude de problemas de aprendizagem que acarretaram sucessivas reprovações. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. A. Davi, independentemente de sua idade, tem direito adquirido ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. Pronto. Achamos a questão. Corretíssimo, né? Está lá no artigo 54 do ECA, né? E a B está errado por quê? Vamos lá. Como Davi não tem problemas de frequência, não cabe à escola nenhum tipo de comunicação com o conselho tutelar. Ele não está infrequente, está repetitivo. Cabe sim essa comunicação com o conselho tutelar para saber o que está acontecendo. Não é isso? Está lá no artigo 56, viu? Artigo 56. C. A escola é a única responsável por definir e elaborar a proposta pedagógica que assegure a aprendizagem de Davi. Não somente a escola, né? Os pais têm direito de participar do processo pedagógico da criança, do Davi, não é isso? A gente está errada. D. Compete apenas os pais o responsável pelo zelar pela frequência de Davi na escola. Sabemos que não compete somente os pais, né? A escola também, através de dirigente escolar, né? Comunicar ao conselho tutelar o que está acontecendo. E tem diversos fatores, né? Que acarreta nesse aprendizado, está também no artigo 56, viu? E Davi, como Davi apresenta problema de aprendizagem, seus pais podem optar por não matricular na escola de educação básica. Sabemos que os pais são obrigados a matricular os filhos nas escolas. Então, nosso gabarito é o item A, de alfa, tá bom? Seguindo, sétima questão. É crime previsto no ECA. Vamos lá, um crime. Entregar gratuitamente bebidas alcoólicas a criança ou adolescente. Fechou. Gabarito. B. Conduzir sem prévia autorização judicial criança ou adolescente para visitação do pai
preso em estabelecimento prisional. Isso não requer crime, tá certo? C. Entregar à criança fogos de estampido ou de artifício, ainda que incapaz de provocar-lhe dano físico. E D. Levar a criança a culto religioso provido de logradouros público, lá no artigo 200. Lá no artigo 243 fala sobre isso, né? Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, ou os produtos cuja competente possa causar dependências física ou psíquica, tá bom? Está lá no artigo 243, tá bom? Vamos lá, oitava questão. Vamos para a nossa oitava questão. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar às crianças e aos adolescentes, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à saúde, à vida, ao esporte, à cultura, assinale a opção correta. Lá no artigo 4, lá no artigo 4 fala sobre isso, tá bom? É devido à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então todos estão corretíssimos. Essa aí é para você não zerar na prova, não é isso? Deixa o seu like, compartilha, galera. Comenta aí qual vídeo vocês querem aqui, qual simulado, qual disciplina vocês querem aqui no canal, tá bom? Vamos para a nossa nona questão. Lembrando, todas as bancas CESP e SEBRASP. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades que desenvolvem programas de internação são obrigadas a propiciar atividade esportiva, mas não de lazer. B. Oferecer cuidados médicos, mas não psicológicos. C. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem. E D. Oferecer atendimentos genéricos a grandes grupos. Lá no artigo 94 fala sobre isso, né? As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações: propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, né? De acordo com a sua crença, gabarito C. Bom, vamos seguindo. Nossa 10ª questão de hoje. Já comentou? Já compartilhou? Deixa o seu like, é muito importante o seu like, galera. Vocês estão participando do vídeo, vocês estão recebendo essa aula gratuita e não estão deixando seu like, né? Tem muita visualização, mas poucos likes. Olha, deixa seu like, é muito importante, viu? Acerca da criança, do ato de educar e de primeiros socorros, assinale a opção correta. A. A dicotomia entre educar, cuidar na educação infantil é resultado da função social da creche. Será que é somente da creche? A creche passou a se realizar a função de cuidar e de educar. Portanto, não há se falar de dicotomia entre esses dois termos, considerando a função social da creche, tá bom? Então está errada. B. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa com até 11 anos de idade completos e adolescente aqueles com idade entre 12 e 16 anos. Sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a criança a pessoa com até 12 anos de idade incompleto, né? E adolescente aquele entre 12 e 18 anos, tá bom? Também está errada. C. Assoprar o rosto da criança é uma técnica primordial de primeiros socorros utilizado em casos de emergência por asfixia provocada por pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que,
entalado nas vias respiratórias impeça a pessoa de respirar. Uma técnica indicada a essa manobra é a Heimlich, né? A qual acontece por meio de uma pressão na região alta do estômago. O objetivo é fazer que a criança volte a respirar, né? Eliminando ali todo o objeto entalado nas vias respiratórias, tá certo? Então, portanto, assoprar no rosto da criança não é indicado, né, para casos de asfixia, né? Visto que, ao invés de atuar na resolução do problema, essa prática apenas protege a micro-organismo para o rosto da criança, né? Isso também está errada. Use-se a manobra de Heimlich, tá bom? E a D, a ludicidade envolve atividades de caráter livre, cabendo à criança a escolha de participar ou não delas. Correta, acertou o gabarito, né? As crianças da educação infantil devem ser livres, né, para escolher as suas atividades lúdicas, né, sem a presença de regras. São as denominadas brincadeiras, né, que apesar de ser caráter livre, são benéficas para a socialização de outros aspectos, né, do desenvolvimento da criança, né? E aí está errado por quê? Vamos lá. Promover o lúdico da educação infantil é essencial, pois a partir dos jogos de brincadeiras as crianças se relacionam com instrumentos e signos que permitem a sua oculturação a processo de aprendizado. Sabendo que na educação infantil as atividades, né, realizadas possuem o intuito de permitir que a criança explore, né? Explore, descubra, experimente, aí vai, né? Portanto, não há que se falar de oculturação no processo de aprendizagem. Além disso, cabe ressaltar que um dos principais aspectos da ludicidade é a liberdade para a criança, tá bom? Então também está errado o nosso gabarito D de delta. Vamos lá. Pessoal, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido até o final. Deixa o seu like, você que não deixou no início, deixa o seu like agora. O seu like é muito importante aqui no nosso vídeo. Comenta qual simulado você gostaria de ver no próximo vídeo. Vamos lá? Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até o próximo simulado. Valeu!